E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio aqui do nosso Quarentena Cast, nosso videocast da quarentena, onde eu, André Tim, sempre recebemos toda semana alguma personalidade para a gente conversar sobre literatura e sobre fatos correlatos. Se vocês ainda não sabem, no primeiro bloco, então, a gente tem esse bate-papo e num segundo momento aqui do nosso programa, a gente indica livros aí para vocês procurarem durante a semana. A convidada dessa semana, então, é a Rita Matar. Ela é mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, onde se formou em Direito também. Tem pós em Psicanálise e trabalhou como editora da Companhia das Letras, da editora Três Estrelas, e também foi responsável pela prospecção de conteúdo na produtora RT Features. Eu não sei falar inglês muito bem, então fica mais ou menos assim. Vou passar aqui para o Tim, então, cumprimentar os nossos espectadores, e aí a gente já passa para a Rita e vamos começar esse bate-papo. E aí, pessoal, tudo bem? Rita, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Legal. Eu queria começar te pedindo para você fazer assim um apanhado assim de primeiro contar como é que foi essa passagem do direito para o mercado editorial, né? Já que temos um outro advogado aí na sala. E também fazer um apanhado assim da tua carreira mesmo e dos lugares que tu passou, né, como editora. Uhum. Bom, obrigada a vocês pelo convite. Eu na verdade eu me formei em Direito, mas eu acho que muito cedo, assim, lá pelo segundo ou terceiro ano da faculdade, eu meio que já tinha entendido que não ia ser por onde eu ia caminhar. Eu fui testando, acho que como todo mundo nesse período, então testei várias experiências, escritório, tribunal, academia, pesquisa. E aí quando eu cheguei no quinto ano e estava, na verdade o sexto, né, eu me formei em 6 anos, e estava às vésperas de me formar, muito sem saber o que eu ia fazer ainda, mas já com muito, assim, com um pé dentro da faculdade de letras, onde eu tinha feito um monte de optativas e tal. Eu soube por meio de uma amiga que trabalhava na Companhia das Letras que tinha aberto uma vaga no departamento de Direitos Estrangeiros, que é um departamento bem especial ali na editora, porque é onde é feito todo o relacionamento da editora com agências literárias e outras editoras de fora. Então, todo o braço internacional passa por ali. E aí tinham aberto essa vaga de estágio e essa amiga me comunicou e falou, olha, eu sei que você está para se formar, não sei se vai te interessar e tal, mas saiba que está aberta. E eu que estava com esse palpite um pouco de que talvez eu gostaria de trabalhar nesse universo, que ainda para mim era totalmente nebuloso, eu só sabia que eu gostava de ler e talvez isso não fosse apenas um hobby. Eram as duas ideias que eu tinha assim na cabeça. Falei, não, eu quero muito, porque se não for isso, eu já descubro agora. E aí eu fui fazer o estágio e, na verdade, foi uma descoberta feliz, assim, eu me encontrei muito rapidamente lá. Ao fim desses 6 meses eu dei uma baita sorte, uma pessoa estava saindo, então me contrataram como assistente nesse departamento de direitos estrangeiros. E daí em diante a coisa foi andando, assim, eu fiquei 7 anos na Companhia das Letras. Desses 7 anos, eu acabei fazendo várias coisas diferentes lá. Eu fiquei nesse departamento de direitos por um bom tempo, mas depois eu fui para o editorial e em um dado momento eu comecei a misturar as duas coisas e aí no fim, enfim, eu já estava fazendo um monte de coisa misturada, mas que foi super legal para mim também. Então foi isso, assim, em nenhum momento eu usei diretamente o que eu sabia na faculdade de Direito. E, por outro lado, me ajudou muito. É difícil falar isso dessa maneira tão abstrata, mas a verdade é que, enfim, de alguma maneira indireta, seja para, enfim, ajudar a fazer um contrato, alguma coisa muito rápida, assim, ou um tipo de fundamento, acabou me ajudando. Mas eu não, enfim, eu fiz a prova da UEB e nunca fui buscar minha carteirinha, deve estar lá ainda, espero que esteja, para o caso eu necessite. Caso tu precise. Mas é bom não pegar, porque a anuidade está bem cara. Exatamente, por isso que eu nunca peguei. Mas o direito acaba nos ajudando por algumas coisas, sempre, assim, nessas outras áreas correlatas que a gente faz. Mas eu até muito se aproximo, assim, eu atuo com direito, ainda pago minhas contas com direito, porque infelizmente escritor não paga as contas só com escrita, né? Raríssimos são os casos, a maioria até dos que são escritores profissionais também acabam trabalhando com outras áreas, enfim, dando oficinas, eventos agora no Brasil tá um caos total, ninguém recebe mais cachê.
mas todo esse mercado literário. E é interessante porque esse período que tu passou aí, né, Rita, pegou bem essa fase meio que da profissionalização do mercado literário no Brasil, assim, né? Teve um bom período que, até em conversa com a Carol, o pessoal dizia que o Brasil realmente estava tendo um mercado literário profissional, tu conseguia viver, tipo, fazer a tua vida dentro da literatura no país. E muitos até, tipo, eu não sei se foi o Xerxenés, quem é que escreveu uma matéria até no jornal, estamos dizendo que a geração deles dos anos 2000, ele meio que se enganou com o profissionalismo do mercado literário, porque agora chegou caiu Saraiva, caiu Cultura, caiu todo mundo e principalmente caiu essas outras fontes de renda paralelas que a gente tinha. E me diz uma coisa, Rita, a gente vai perguntar para a Rita várias coisas aqui, porque tem o mercado literário editorial, ele, pra gente, autores independentes e o nosso público aqui, que é formado por jovens escritores, assim, ele sempre parece uma coisa super distante, né? Então, a gente queria te perguntar, assim, como tu teve essa experiência ali na questão dos direitos autorais, de vendas de direito, como é que é feita uma primeira tiragem, assim, aí já no teu lado ali, de quando tu foi para RT, como é que o André Tin pode sonhar que o livro dele apareça nas mãos de alguém para, quem sabe, poder ser adaptado, ou pelo menos... Porque eu entendo, assim, claro que óbvio que a gente sabe da parte financeira de uma venda para direitos de cinema, mas eu acho que também na carreira e deve ser muito, muito legal ter uma obra adaptada, né? Eu imagino que sim, como autor, né? Como editora, 100%, dá muita vontade, assim, de você ver um livro que você ajudou a ser publicado, enfim, se desdobrar em outros conteúdos. Eu só não gosto quando botam a capa do filme no livro, eu fico de cara, mas tudo bem, vamos lá. Isso aí é a editora, em geral, tentando um pouco colar, né, no sucesso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, quando eu estava trabalhando, justamente quando eu estava na companhia, só para complementar a história, a pergunta do Tim, e aí eu fecho com essa resposta. Vai. Havia já acho que as editoras todas procuram, ou em maior ou menor medida, apresentar os seus materiais, os seus livros para maior número de, enfim, desdobramentos possíveis. E a companhia tinha um trabalho de sempre ajudar um autor que tenha sido procurado, que tivesse sido abordado por um diretor ou por uma produtora, na hora de fazer essa negociação dos direitos, né, da venda ou da opção e tal. A companhia não tinha um trabalho assim ativo, prospectivo, de ir atrás das produtoras e mostrar, a não ser que fossem em relações muito pessoais, assim. Então, o dono da editora tinha uma relação próxima com o produtor, então eles conversavam e tal. E aí, quando eu estava nesse departamento de direitos estrangeiros, a gente começou a ter essa ideia de um pouco ampliar. E, em vez de só tentar vender o material dos livros brasileiros para editoras estrangeiras que quisessem publicá-los no exterior, a gente também tentar desdobrá-los em outras formas. Então, começar a fazer uma comunicação um pouco mais constante e ativa, no sentido de a gente ir atrás das produtoras e procurá-las e manter um contato frequente, que é uma coisa que as agências literárias aqui do Brasil já estão fazendo já com um pouco mais de fôlego. E aí, foi nessas, justamente, que eu acabei conhecendo o Rodrigo Teixeira, que é um produtor aqui de São Paulo, super grande, bem sucedido, e que tem um histórico de comprar muitos livros, inclusive muitos deles da companhia. Então, ele já tinha esse caminho trilhado lá dentro, e aí eu acabei virando, por algum intervalo de tempo, uma interlocutora muito direta dele, assim. Enquanto ele estava na companhia. Quando eu estava na companhia, justamente. Então, muita coisa que saía, eu já levava direto para ele, ou coisa que ainda nem tinha saído ainda, e ele se interessava e tal. E aí foi isso que levou, alguns anos depois, ele acabar me convidando para trabalhar com ele, um pouco da trajetória completa. Mas eu acho que não existe um caminho certo para o livro chegar e ser descoberto por uma produtora. Pode acontecer das mais variadas formas, desde um diretor leu um livro, se interessou muito, procurou um produtor e falou, gostaria muito de adaptar isso, vamos fazer junto e tal, até o agente literário que representa o autor vai e mostra para a produtora e o produtor lê. Às vezes é o produtor, por sua vez, que tem um briefing na cabeça, eu queria muito um livro que falasse sobre isso, aquilo, ou que se passasse nesse período, ou que cobrisse essa guerra brasileira, ou não sei o quê, e aí ele vai atrás de saber quais são os livros que foram escritos sobre esse tema.
é totalmente variado, assim. Em alguns mercados já um pouquinho, onde as coisas são um pouquinho mais maduras, por exemplo, no mercado americano, as produtoras maiores todas trabalham com scouts, que são essa figura de informantes que passam, né, que ficam em contato com todas as agências literárias e as editoras para entender o que está sendo feito, saber antes da hora, poder passar informação para eles, para os seus clientes antes de outros scouts passarem para os seus outros clientes, e aí a pessoa, realmente a produtora conseguir abordar o autor, o agente, fazer uma proposta muito cedo, com isso tentando pagar menos por um conteúdo que pode vir a ser muito valioso. Enfim, esse é um mercado muito assim, é uma indústria já muito estruturada, que não é exatamente como as coisas acontecem no Brasil. Mas digamos que tem algumas produtoras que estão cada vez mais entendendo a importância de bons conteúdos e que estão procurando se cercar de pessoas que formal ou informalmente fazem esse tipo de comunicação, esse serviço de scouting, né, de contar o que está sendo lançado e tentar cobrir um pouco o mercado, sabe? Para não ficar à mercê de informações erráticas que podem vir ou não vir. Como tu falou da RT Features, tinha duas perguntas que eu queria te fazer, assim. Uma delas, pelo que eu entendi, assim, do que tu estava falando, nem sempre tem o intermédio do agente literário, né? Porque, assim, não é a coisa mais fácil do mundo conseguir agente literário no Brasil, né? Não, é uma parcela bem pequena dos escritores que tem. Eu não sei, de repente em editoras grandes, como a Companhia das Letras, é mais comum que isso aconteça. Mas eu fiquei curioso, assim, para saber se nesse intermédio de negociação de direitos autorais, se o contato é mais comum se dá mais direto mesmo entre produtor e editora, ou se é comum ter esse intermédio do agente literário no meio, assim. E outra coisa que eu queria te perguntar também em relação a RT Features, que eu acho que é uma curiosidade que bastante gente tem, como que funciona assim, essa história da RT Features comprar direitos de vários livros e, de fato, o que vai ser produzido disso, o que vai virar uma obra audiovisual, ser uma parcela muito pequena. Eu queria se pudesse comentar a respeito desse comportamento assim, da RT. Então, sobre os agentes que podem participar de uma negociação, é bem variado mesmo, assim. De um lado vai estar a produtora, do outro lado pode estar o agente literário, se o autor tiver um, a editora que o publicou, se o autor não tiver um agente, mas quiser ser representado por alguém, então é bom que a editora possa fazer esse papel. Nem sei se todas fazem, mas enfim, é um serviço, digamos, que a editora pode oferecer, mas ela também ganha uma comissão por conta dessa venda. Ou pode estar o próprio autor, sendo, enfim, uma pessoa que já tem um relacionamento com o produtor ou que se sente segura o suficiente para fazer a negociação diretamente, porque a verdade é que um contrato padrão de edição, ele não dá à editora o direito sobre adaptações. Esse direito de adaptação continua na mão do autor. O que a editora pode fazer é, às vezes, de agente representá-lo na negociação e, por isso, ganhar uma comissão. Mas se o autor quiser, ele poderia muito bem negociar sozinho. É que é uma negociação um pouco complexa e, às vezes, a pessoa não quer se envolver, ou, às vezes, ela quer alguém que possa fazer isso em nome dela e com um pouco mais de profissionalismo. Então, realmente varia, assim. Essas são as figuras que podem participar na negociação. Sobre a questão dessa proporção, digamos, né, de quantos materiais podem ser comprados e quais vão, de fato, ser produzidos e tal, acho que são vários fatores aí no meio, assim. Um que eu sempre, quando estava fazendo o papel da pessoa que vendia os direitos e que, portanto, intermediava de um lado a produtora e do outro lado o autor, não importava qual produtora fosse, não tinha nada a ver com RT em especial, eu sempre falava vende, mas já com pouca, assim, dê uma calibrada nas suas expectativas de ver o filme lançado, porque essas coisas demoram muito. O tempo do audiovisual é completamente diferente do tempo editorial, mas não só por isso, mas porque colocar um filme de pé é uma coisa muito complicada, assim. Então, a quantidade de imprevistos e obstáculos que podem aparecer no processo de produção de um livro, de um filme, perdão, é infinitamente maior do que os obstáculos já conhecidos e trilhados e mapeados da edição de um livro, porque um livro não tem dificuldades, raramente um livro ele vai ter dificuldades por si só. A mídia dele, ela não varia tanto. Ao passo que um filme, se você filma aqui, se você filma no Rio, se você filma no sul do Brasil, enfim, depende de onde você vai filmar, depende do tipo de conteúdo que você quer filmar, o orçamento do seu filme,
enfim, das condições de financiamento disponíveis no Brasil naquele momento. Tudo isso interfere muito diretamente, assim. Então, eu sempre falei, não se apegue muito à ideia de ver o filme pronto, porque a chance disso não acontecer é É grande. alto. Exato. E isso, assim, é comum em todos os lugares do mundo. Tanto é comum que, na verdade, o mecanismo em geral, quando as produtoras compram, elas não compram direto a licença, quero por 10 anos. O que elas fazem é o que a gente chama de opção, que é, eu vou quebrar essa licença em 18 meses, eu vou primeiro pagar por esses 18 meses, que é a opção do direito. Isso me dá a garantia de que o autor não vai negociar com mais ninguém durante esse período, eu estou segurando esses direitos, e é o tempo de eu tentar levantar o desenvolvimento, ter um roteiro mais ou menos minimamente maduro para começar a pensar em produção, para ver se eu consigo financiar, e daí em diante, se eu conseguir, eu vou e pago o restante, sei lá, o restante da porcentagem que faltou, e aí sim eu de fato estou adquirindo aquela licença por um período largo. E essa ideia da opção é justamente para não prejudicar o autor que vende aqueles direitos e fica 10 anos sem ver o filme feito e sem poder fazer nada. É claro que esse autor ele também não foi lesado, porque ele ganhou proporcionalmente a isso, então é uma opção dele. Mas a ideia é, tudo bem, a gente como agente, eu cedo a produtora por 18 meses, se ele quiser renovar por mais 18 meses, tudo bem também, mas ao fim disso, se ele não tiver conseguido levantar a produção do filme, então os direitos voltam para o autor e ele pode renegociar. E isso é super comum, assim, em mercados estrangeiros, sobretudo no americano, as pessoas estão sempre de olho em livros que foram opcionados lá atrás e que o produtor não conseguiu fazer nada a respeito e eles vão voltar para o mercado e vão voltar a estar disponíveis daqui a pouco. Então, livros muito grandes, assim, que todo mundo quis na hora, não conseguiu comprar e a pessoa está esperando uma segunda oportunidade, sabe? Não acho que isso seja particularidade do Rodrigo, da RT, nem nada disso, assim. É que eu acho que o Rodrigo tem um pouco essa mentalidade do cinema como uma indústria, que é uma coisa que ainda acontece menos entre produtores aqui no Brasil, cada vez mais, eu acho, felizmente, mas eu acho que ele já opera há mais tempo nessa lógica e é por isso que dá uma sensação de que ele está fazendo menos. E também tem outra coisa, menos do que ele está comprando. E também tem outra coisa que às vezes você passa muito tempo com um livro até você de fato conseguir criar todas as condições para aquele filme acontecer. Então, tem um exemplo que é o Wasp Network, que é um filme que foi lançado pela RT no ano passado, do Fernando Moraes. Eu não tenho certeza agora, porque eu não estava na negociação na época, já faz muitos anos, mas eu acho que o Rodrigo ajudou, inclusive, no financiamento. Não tenho certeza. Ou o Rodrigo logo comprou os direitos assim que o livro foi publicado, ou ele comprou até antes dele ser publicado. Fato é que foi muito cedo. Passaram-se vários anos até ele conseguir de fato fazer o filme, intervalo de 7, 8 anos ou mais. E de fato o filme foi feito com um elenco gigantesco, enfim, Olivier Assayas na direção, Penélope Cruz, Wagner Moura, um super elenco, filmado em Cuba. Mas é uma coisa que é isso, levou muito tempo. Então, às vezes também, livros que foram vendidos há 2, 3 anos, eles não estão esquecidos, mas eles estão ali esperando as condições mais favoráveis, sabe? E uma coisa assim que eu queria te perguntar também, eu imagino que a mensuração de valores em cima de uma compra de direitos autorais deve ser super variável, né? Assim, tipo, dependendo de quem é o autor, dependendo se o livro já tem uma trajetória ou não, a que público se destina aquela obra, por aí mesmo, varia bastante? Ou existe alguma tabela base, assim, exemplo do que existe em outros setores? Não tem, assim, eu já vi muitos esforços que eu acho muito bem-vindos de tentar parametrizar de alguma maneira, mas acho que isso ainda não aconteceu de uma maneira assim tão difundida que todo mundo saiba. Então essa é uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo. Quanto vale um direito? O que é razoável? Eu já vi valores muito altos, já vi autor também ceder os direitos de graça numa iniciativa super independente. E eu não acho que tenha certo e errado, assim, é claro que eu prefiro sempre que o autor ganhe, que todo mundo possa ser remunerado, mas acho que também tem uma compreensão das duas partes ali do que vale a pena levar adiante ou não. Isso, enfim. Eu vejo também essa questão do cinema, né? Como a gente aqui no Brasil opera muito com lei do audiovisual, com fundo setorial, enfim, tipo, para fazer esse movimento que a RT faz de comprar com adiantamentos, enfim,
a gente vê muito quando é uma produtora que tenha já, como tu diz, com essa visão profissional, assim, que já tem um caixa específico para isso, porque até se tu aprova o filme, tu não consegue pagar retroativo, né? Depois, o teu projeto é só dali para frente, então que tu já gastou, tu não vai poder usar o dinheiro do fundo, por exemplo. Então é uma limitação que só essas empresas que já têm essa visão talvez do mercado internacional que podem ver, né? Agora a Rita estava falando, eu me lembrei, porque falou do Fernando Moraes, né? Ele não é o do Chateau também, que teve aquela briga para comprar os direitos autorais e o filme demorou... O Chateau, como é que foi a história? Foi uma produção que levou muito tempo para Foi. ser lançada, né? Mas antes disso teve a briga pelos direitos autorais, né? O cara aquele famoso que era o da família, aquela que fez o Quatrilho... Como é que Não é o é? Guilherme Fontes? Tá, o Guilherme Fontes foi o que conseguiu pagar mais pro Fernando e ficar com os direitos, mas quem queria fazer era o... Teve Teve uma briga disputa. pelos direitos autorais antes, assim, aí eu sei que pagaram um valor, tipo, $30 mil. E aí o Guilherme conseguiu e ficou 25 anos produzindo o filme. Existem esses casos, assim, às vezes um livro ele tá quente, a gente pode dizer, e mesmo no Brasil isso pode acontecer. É super raro existir um leilão de direitos de cinema, mas nada impede, enfim, Claro. assim, nada impede que duas editoras briguem para publicar um autor. É que é mais comum duas editoras brigarem para publicar um autor do que duas produtoras brigarem para comprar o mesmo livro, pelo Sim. menos pela minha experiência. Ainda mais no Brasil. O que eu acho que é legal para todo mundo se sentir, enfim, representado e contemplado nessas negociações é tentar fazer um valor mínimo ali que a pessoa receberia, que seja proporcional de alguma maneira à produção, e que caso a produção venha a ser muito maior, porque essas coisas também podem acontecer, né? De repente entra um talento muito grande, aí consegue muito mais financiamento, ou o filme era para ser brasileiro, vira estrangeiro, enfim. Aí eu acho legal colocar uma cláusula ali em que o autor também passa, se o orçamento der um pulo, o que ele ganha também dá um pulo, enfim. Uns gatilhos. Exato, é uma maneira de dividir o sucesso da empreitada com o autor. A gente tem um amigo nosso que é escritor lá de Bagé também, e ele ganhou uma bolsa em Hollywood e ficou um ano morando lá. O Luciano Lima fazendo um curso, uma faculdade, não sei como é que era o nome, de roteiro e cinema. E aí ele voltou de lá dizendo, Rodrigo, vamos criar uns projetos de umas séries aqui, de uns negócios. E aí ele disse, porque lá nos Estados Unidos está funcionando assim, lá, pelo que eu vi. Eles mais ou menos, tipo, eles têm um briefing, alguma coisa da história que eles querem, e aí eles já contratam um autor e o autor já meio que faz uma linha do tempo e já tenta fazer 10 livros que meio que já são encomendados pro autor fazer, e, tipo, que aí tu acaba vendendo bastante livro e a série viria junto. Negócio sob demanda. E aí eu queria saber como é que funciona, assim, a gente tem no Brasil algum mercado parecido, ou pelo menos tipo, o diretor tal gostaria de contar uma história nesse sentido, que represente isso em Porto Alegre ou em São Paulo, assim, e aí procurar autores para escrever? Porque eu me lembro do Amores Expressos. O próprio Rodrigo já fez bastante isso, assim, que é encomendar livros que ele ajuda a financiar o autor, enfim, o autor ganha ali uma bolsa, alguma coisa, para poder parar e escrever esses livros, e aí isso se reverte no direito de adaptação. Mas eu só conheço o Rodrigo que tenha feito isso com ficção, sobretudo, porque ficção por encomenda é uma coisa um pouco mais particular do que livro de não ficção por encomenda. Porque livro de não ficção, às vezes a verdade é que para você escrever um roteiro bem feito, você vai ter que fazer uma pesquisa tamanha, que mais vale, de repente, você contratar um baita pesquisador e jornalista ou historiador e que ele possa escrever aquela história na forma de um livro, que foi mais ou menos o que aconteceu com a trilogia da biografia do Getúlio Vargas, que o Rodrigo queria fazer um filme sobre Getúlio e aí chamou o Lira Neto para escrever esse livro, e aí foi uma ação meio casada com a Companhia das Letras, então o livro já estava contratado pela companhia, já estava contratado pela produtora quando o Lira começou a escrever o livro. Isso eu já vi acontecer bastante, assim, para livros de não ficção e tal. Eu acho que dava para esses dois universos se juntarem mais e tirarem mais proveito para todo mundo, sabe? Às vezes é uma pesquisa que ela é muito bem feita, ela vai servir a um roteiro e depois ela vai ser esquecida quando, na verdade, ela poderia também virar um livro ou também virar um podcast, qualquer coisa assim, sabe? Falta uma certa aproximação que possa extrair o melhor de todos esses universos. Eu vejo que a gente tem alguns escritores que são bem ligados nessa questão. Tipo, eu me lembro do próprio André Bianco, assim, que
que tenta alicerçar bastante a questão com as fábulas meio do filme para o livro, do livro para o filme. O Rafael Montes também, ele trabalha os livros dele bem com estrutura já pronta. Tipo, tu pode, sei lá, apagar descrições e já tem um roteiro pronto. Mas acho que realmente a gente está muito distante, assim, a gente ainda tem nós da literatura brasileira contemporânea ainda estamos um pouco descolados dessa realidade, mas eu acho que era uma alternativa interessante de se aproximar mesmo. Eu acho que sim, eu acho que depende muito também do processo de cada escritor e do quanto ele vai se sentir comprometido ou não, no sentido de para onde vai a criatividade de cada escritor, sabe? Às vezes, eu acho que esse modelo que você estava descrevendo, desse seu amigo que foi para Los Angeles e voltou, eu suponho, pelo que você está falando, que tenha um caráter bem comercial, assim. Então, esse autor, ele é uma pessoa que está escrevendo ali autoralmente, mas também é algo já muito brifado e tal. Não sei se todo autor responde bem a esse tipo de briefing, intervenção. Depende muito da pessoa, assim, e do que ela quer fazer. Eu acho que também a gente não tem as coisas tão... Ele me veio com ideias e eu disse, cara, não vou conseguir fazer isso, porque eu não consigo ser dirigível. Né? Até gostaria, né? Tanto é delicado esse processo que dentro da própria série do Amores Expressos teve gente que entregou em 2 anos e teve gente que levou 10 anos para entregar, né? Exatamente. E ao mesmo tempo... você escrever sabendo que você pode ser filmado deve ser para algumas pessoas um tipo de elemento a mais, né? Uma camada a mais que deve ser um complicador, enfim, ou às vezes é um descomplicador, não sei, realmente vai de cada autor, mas eu acho que aqueles autores mais, digamos, old school, que tentam obedecer a um impulso criativo e muito íntimo e tal, devem, imagino, ser mais refratários à ideia de escrever alguma coisa já brifada. Vou fazer uma série, essa série vai virar, sabe? Agora, exemplos não faltam para todos os lados, porque se você pensar, por exemplo, a Margaret Atwood fez o Handmaid's Tale, que foi ela fez o livro muitos anos atrás, ele foi adaptado para uma série, essa série fez tanto sucesso que, enfim, ela acabou se convencendo de escrever um segundo livro, né, uma continuação. Essa continuação é totalmente permeada pela linguagem televisiva, você lê e você percebe. Então, assim, de alguma maneira, não deixa de ser um trabalho super autoral, mas ela já conseguiu trazer um outro elemento. Exato. A própria Letícia, com A Casa das 7 Mulheres, quando ela foi adaptada para a Globo, ela já tinha escrito, tipo, sei lá, 40% da continuação e não conseguiu. Ela teve que zerar o livro e reescrever o volume 2 de novo, porque ela disse que já tinha todo um imaginário da série que ela não podia mais apagar. Ela disse que não estava se conversando mais o livro com a série. Aí tem um negócio que eu queria perguntar, Rita, que é o seguinte, pela tua experiência, como que é o comportamento assim dos autores, geralmente, em ceder os direitos? Eles abrem mão completamente, eles querem ter algum tipo de controle final sobre a obra, tem gente que quer tentar participar como roteirista. Como é que é pela tua experiência, assim, como que funciona isso? Tem de tudo. Vai muito, eu acho que da relação do autor com o próprio livro, assim. Tem gente que quer muito participar, quer saber cada caso, quer saber quem vai ser o ator que vai fazer o personagem tal e não sei o quê. Tem gente que fala, nossa, vendi, agora o problema é de vocês, isso é uma coisa completamente diferente, é outro produto e eu não tenho nada a ver com isso. É um mistério, assim, o que motiva cada autor, realmente é particular a cada um, mas o que eu sempre falo para os autores a menos que a produtora tenha feito uma proposta para que ele participe ativamente e tal, o que eu falo é desapega, entenda que é outro produto, porque senão a chance da pessoa se frustrar é muito grande. E depois tem outra coisa, quando a produtora está pagando por aquele direito de cessão e tal, e a opção para adaptar, em geral ela está contratando uma liberdade também criativa, então ela não pode ficar amarrada a, enfim, demandas do autor e tal. Tudo isso se negocia, né? Nada te impede de, se você for um autor gigante, você pede lá no contrato que você aprove isso, aquilo lá. A Helena Ferrugem, por exemplo, ela é roteirista, né, da adaptação do My Brilliant Friend, que é a versão a primeira temporada da série napolitana, Minha Amiga Genial, e ela fez uma adaptação magistral, porque ela parece que ela sabe exatamente qual é o ponto que ela quer que prevaleça, o que é importante de cada episódio, quais são os elementos que tem que caminhar ao longo do tempo.
Só que ela é gigante, ela Sim. provavelmente pode exigir uma coisa dessa, sabe? Eu Não é o acabei de caso. ver agora Pessoas Normais, a série baseada no livro da Sally Rooney, e também foi ela que escreveu, mas é uma adaptação muito legal, muito bem feita. Eu tô louca para ver essa adaptação, porque Assista. polemicamente eu não fui muito fã desse livro, embora todo mundo tenha amado, Não e eu gostou? não Não, amei. Eu acho que era porque muita gente já tinha falado tanto, mas pode tanto, mas ser. tanto. E quando eu fui ler, eu fiquei um pouco chocada, assim. Eu falei, não é possível, é só isso, enfim. Mas aí muita gente também me disse que a série é melhor que o livro e que o primeiro livro dela é melhor que o segundo. Então Já me agora eu vou. falaram desse livro, mas está esgotado, não consegui comprar. Eu descobri ela no livro meio por acaso, ganhei num sorteio da Thaís na internet. Chegou o livro aqui, eu li e achei muito bom. E a série eu também gostei bastante. Aproveitar que a gente já está no assunto dos livros, Rita. Eu queria, não sei se tu ia perguntar mais alguma coisa de cinema? Não, eu queria só dizer que a gente estava falando de adaptação de livros para séries, que eu vi uma que eu achei excelente agora, na HBO, que é o Plot Against America, do Philip Ah, Roth. Uhum. Ficou boa, É Rita? uma baita série, 6 episódios. Eu Ah, bom. adorei. bom, boa dica, eu não vi. Não vi É, também. uma coisa interessante também desse mercado de audiovisual é que ele não é, embora as produtoras fiquem procurando muito as novidades e tal, ele não se limita a isso. Sim. Então, não importa se o livro foi escrito, quando ele foi escrito e tal, e às vezes havia muitos livros que eram excelentes, mas que não caberiam num filme. E agora que a gente está vivendo essa era de ouro, de novo, das séries e das plataformas, tem muito livro antigo sendo vendido. 100 Anos de Solidão, por exemplo, foi vendido para Netflix e ele jamais caberia num filme, mas de Não repente, tinha. na temporada, ele cabe, né? O mesmo, provavelmente, com o Philip Roth. Ah, que legal. Isso aí é um movimento muito interessante. Rita, antes da gente ir para as nossas indicações, eu queria só te perguntar assim, a Rita que estava trabalhando ali com a prospecção, agora já está finalizando, assim, o que tu pode nos adiantar aí dos teus próximos passos? O que tu está pensando em fazer? Foi muito legal essa experiência. Eu acabei me desligando da RT faz pouquíssimo tempo, continuo muito próximo de todo mundo lá. Na verdade, estou até dentro de um projeto ainda, mas eu acabei saindo de lá porque enfim, depois de experimentar os dois e o que havia de melhor dos dois, eu acabei percebendo que eu estava mais próxima e ainda mais vinculada assim ao mercado editorial, que é para onde eu gostaria de voltar. Pretendo voltar muito em breve. Mas eu acho que sem abandonar tudo que veio junto com a RT, assim, então um pouco essa ideia Sim. de um editor que também possa ser um pouco produtor, então ajudar o seu autor em em tudo que ele puder, essa coisa um pouco mais mão na massa. E acho que, Tu sem nunca dúvida pensou em ir para o caminho de agente literário, assim, nunca te passou pela... olha, quando eu trabalhava na companhia vendendo, representando o catálogo no exterior, eu fazia muito esse papel de apresentar os nossos livros e fazer o pitch deles para editores estrangeiros e tal. É muito legal, você tem a oportunidade de trabalhar tanto com pessoas. Primeiro você conhece essas pessoas muito, os autores de perto, e depois você conhece o que há de melhor, na minha opinião, no mercado editorial estrangeiro, que são pessoas que, enfim, independentes o suficiente para publicar ficção brasileira, que é uma coisa muito pouco explorada no mercado lá fora. Uhum. Então são as pessoas mais legais de conhecer, assim. Foi muito legal. Agora, eu não sei se eu sou assim uma vendedora tão nata a ponto de poder profissionalizar isso e viver disso, assim. Eu vejo as agentes mais próximas com quem eu trabalho, que são pessoas muito dedicadas à causa e tal, e eu acho que eu sentiria muita falta ainda da parte de Da edição, edição mesmo. enfim, exatamente. Ah, mas Mas, legal. mas também a ideia, um pouco como editora agora, é não abandonar o que eu aprendi no cinema, inclusive nessa parte de relacionamento com outras produtoras. Então, certamente eu vou querer vender os meus livros para adaptações. Vamos acompanhar e quando for acontecendo, tu nos noticia para a gente poder avisar pro pessoal. Combinadíssimo. Então vamos passar para o nosso segundo bloco aí, que a gente já está finalizando. As indicações de livros. O livro que eu vou indicar hoje é do Jorge Filiolini, tudo a ver com o nosso assunto. O livro se chama Somente nos Cinemas. Eu não sei exatamente a formação dele, mas os contos são muito interessantes. Tem um que fala da construção numa cidade cenográfica, que é uma favela, Projeto Favela, um conto fantástico. E tem um outro aqui que ele é todo em formato de diárias de set. Então, quem já esteve dentro de um set e conhece aquele universo paralelo, que o horário é só deles ali, que é totalmente alheio ao mundo normal, vai achar muito interessante. Então, Somente nos Cinemas, do Jorge, a editora é Ateliê Editorial. Que legal.
Rita, contigo? Pode ser a Rita, depois tu encerra? Claro, vai lá, Rita. Na verdade, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler antes da pandemia. Por algum motivo eu parei e agora eu voltei. Estou feliz de ter voltado para ele. Chama Três Mulheres. Ele foi publicado no final do ano passado pela HarperCollins aqui no Brasil, mas ele é de uma autora americana de origem italiana chamada Liza Taddeo. E ela é uma jornalista que acompanha durante, acho que uma década, três mulheres, daí o nome, muito focada na vida sexual dessas mulheres, assim, algumas com traumas ao longo da vida, outras não, enfim, mas acho que ela primeiro está abordando um tema que é sempre interessante, talvez pouco explorado, e de um viés, assim, desse lado um pouco misterioso, e três histórias completamente diferentes, mas eu imagino que a ideia seja um pouco também de que as pessoas leem e se identificam. Eu estou lendo, estou gostando muito, estou achando super bem traduzido, super bem editado também, então por isso a recomendação, mas vou avançando aqui. Bom, a minha indicação é zero novidade hoje, assim, um livro até meio manjado, mas foi o livro que eu li no domingo, assim, então eu quis recomendar ele. É o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Li de uma sentada, assim, no domingo, achei incrível o livro, como todos os outros dela. E achei interessante porque, para mim, parece assim que ela foi lapidando esse universo que ela criou nos livros anteriores, né? Que é sempre um universo muito árido, muito bruto. E acho que aqui ela chegou no ápice, assim. Então, recomendo. Enterre Seus Mortos, saiu pela companhia da Ana Paula Maia. Vou aproveitar o ensejo aqui que o Tim trouxe o livro da Maia e vou esculhambar a ordem aqui dos nossos negócios. A gente já estava dando tchau. Mas só para perguntar, Rita, esse aqui é um exemplo, se eu não tenho certeza, tá? Mas como não sei se é da época que tu estava lá dentro da companhia, esse livro, junto com o Neve Negra do Nazarian e talvez as perguntas do Cherchenesky, não tem um movimento parecido com encomenda temática para filmes também? Exatamente. Eu estava na companhia, assim, nessa época, e eu era editora, e por coincidência eu editei esses 3 livros que você que legal. Eu me lembro bem, assim, um dia em que o Rodrigo chamou a gente lá na produtora, então fomos eu e o Otávio, que é o publisher da companhia, e aí ele contou dessa ideia que ele tinha, ele queria chamar escritores para fazer histórias de terror, esse era o briefing. Também era um momento em que estava todo mundo muito olhando para gênero e tal, então ainda tá, de alguma maneira. E aí ele chamou o Joca Terron para fazer a curadoria de quem seriam esses autores, e aí a primeira leva foram esses 3. Depois, por outros motivos, a gente acabou continuando o projeto, assim, de chamar outras pessoas, mas enfim, saíram 3 super livros dessa empreitada. E aí o livro da Ana Paula, os 3, portanto, são da RT, claro, né, porque ele que financiou, e eu sei que o da Ana Paula está sendo, enfim, trabalhado para ser adaptado agora, assim. Que legal. Para mim foi um privilégio poder trabalhar com a Ana lá, no momento em que a gente estava trabalhando o livro, e depois, mais adiante, na adaptação do livro. E a Ana também é uma pessoa, assim como o Rafael Montes, que você citou, a Ana também é um exemplo de escritora que também transita muito bem no universo dos roteiros. Ela está trabalhando na Globo hoje em dia. Tem uma série, Desalma, acho que é, né? Tô bem a fim de ver essa série. Tá por inaugurar essa série, né? Uhum. E eu também adoro o livro. Eu tenho uma dúvida aqui, tipo, esse aqui, ele aí já dúvida bem editorial mesmo, assim. Por que eles não foram vendidos como coleção? A companhia achou que não era interessante por causa do Amores Expressos? Porque não sei se tem alguma lógica ou foi... Eu acho que foi mesmo uma edição, uma decisão editorial, assim, de não criar uma... Porque, na verdade, o que acontece é que quando você cria uma coleção, você cria uma marca e uma coisa para ser, enfim, alimentada e tal. Então, toda decisão que envolva uma coleção precisa ser bem pensada dentro de uma editora, assim, para você não dar um primeiro gás e depois ficar um compromisso que você não consegue honrar e aí você descontinua e tal. E eram livros que, exceto pelo fato deles serem histórias de terror, eles não tinham mais nada em comum. Então não pareceu muito, não havia necessidade nenhuma, diferente do Amores Expressos, em que a proposta era muito clara, né? Cada um foi para uma cidade, passou um mês, contou uma história de amor. Nesse caso realmente não havia porquê. Era mais assim. livre. Exatamente. Na verdade eu fiquei só
conversando com os colegas que eu fiquei sabendo que tinha partido de uma provocação, porque senão a gente nem suspeitaria, né? Mas eu me lembro que a gente, assim, o livro do Antônio e o do Santiago saíram muito próximo um do outro, porque eles entregaram antes, e aí a gente tentou até fazer uma espécie de divulgação casada, então eu me lembro que os dois foram, a editora, a gente gravou um podcast, e o podcast era sobre cinema de horror e terror, porque os dois são muito dentro desse tema e tal. Então eu vou ter que pedir para me mandar o link do podcast para eu colocar aqui embaixo para o pessoal poder escutar. E foi bem na época que começou a se falar sobre o pós-terror, né? Eu lembro disso. Assim. Exatamente. Eu lembro que eu fui participar eu não sou uma especialista nesse gênero de cinema, e os dois entraram num papo que eles conheciam absolutamente tudo do assunto, assim. Eu mando para vocês o link para vocês verem como eu fiquei ali apenas, enfim, segurando vela dos dois, que tinham muita coisa para falar um para o outro. Mas eu acho que também tem a ver com o fato de que, sabendo que eles estavam escrevendo com esse compromisso da produtora por trás, de alguma maneira eu acho que o audiovisual atravessou a narrativa deles, assim. Então talvez por isso também eles estivessem com isso tão fresco, assim, e tão vivo. Mas que legal. Então a gente vai encerrar por aqui. Rita, muito obrigado por participar aqui do nosso projeto. A gente começou aqui com a quarentena, a gente não sabe até quando vai, né? Então vamos indo toda semana, a gente recebe algum amigo. E feliz aí, agradecer ao Bolívar que fez essa ponte contigo para poder te trazer. Se vocês quiserem deixar um recado pro pessoal aí, fica à vontade. A gente te espera quando tu tiver algumas novidades aí. Joia, espero também poder ir para Porto Alegre quando tudo voltar, a gente puder circular. Mas o meu único recado nesse momento é: se quem puder, fique em casa. Enfim. Isso aí. Tá bom, obrigada a vocês, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.